sou residente pedagógico do curso de Letras, Português e Inglês da Universidade de Pernambuco e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito importante e atual. Mesmo sendo um tema comum, muitos estudantes costumam confundir. Eu vou falar sobre os tipos de linguagem, a linguagem verbal e não verbal. Bora lá? Dando continuidade, eu vou falar sobre os tipos de linguagem, a linguagem verbal e não verbal. Para entendermos os tipos de linguagem, primeiramente a gente tem que entender o que é linguagem. Mas afinal, o que é linguagem? A linguagem é um sistema de sinais que utilizamos para nos comunicarmos, que através dela nós podemos expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e saber como estamos nos sentindo. E a linguagem ela pode ser a verbal, que é aquela que utilizamos palavra para nos comunicar com algo, e também a não verbal, que é aquela que não utilizamos palavras, sim outros meios de comunicação, tais como sinais, gestos, símbolos, imagens e etc. Outro exemplo da verbal são as placas, por exemplo, a placa silêncio, por favor, a placa aviso, não entre sem autorização, são um exemplo de verbal porque nela contém palavras. Outros exemplos da verbal também é o bilhete. O bilhete, por exemplo, queridos vizinhos mais velhos, se precisarem de algo da rua, podem contar comigo. Fiquem seguros em casa. O nome da pessoa, o apartamento e telefone. Caso não esteja, pode deixar um bilhete. Como pode observar aqui, é um bilhete que alguém deixou na porta de algum idoso nesse tempo de pandemia, para caso ele necessitar de alguma ajuda para comprar alguma coisa ou pagar alguma conta, avisar essa pessoa. Bilhete é uma linguagem verbal, porque utiliza as palavras. Nós temos outros exemplos também, como as cartas, conversas, decretos, diálogos, e-mails, entrevistas, filmes, jornais, literatura, livros, ofícios, poesias, prosas, reportagens, revistas, sites, telefonemas e entre outros. Percebeu que para utilizar a linguagem verbal não necessita sempre ser escrita? Por exemplo, a conversa, o telefonema, não utiliza escrita, e sim a fala. Sempre que utilizarmos a escrita ou a fala, nós estaremos fazendo uso da linguagem verbal. Agora nós vamos para a não verbal, que é aquela que não necessita usar palavras. Quando você vê esse símbolo desenhado numa placa, o que você entende dele? Que é proibido estacionar, certo? Tem alguma palavra? Não. Mas a gente entende perfeitamente que aquele local é proibido estacionar. Esse outro símbolo, a gente sabe que é encontrado nos banheiros masculinos. E a figura, ela simboliza que naquele local a entrada é somente para o público masculino. Então, a linguagem não verbal não utiliza palavras. Nós também temos outros exemplos da linguagem não verbais, como também o apito. O apito, ele pode sinalizar algo, né? O guarda de trânsito, quando apita, está querendo emitir uma mensagem, salva-vida também, quando apita, está dizendo que aconteceu algo. E nós também temos as bandeiras, as buzinas, as cores, desenhos, expressões faciais, figuras, sirenes. Outros exemplos também são os gestos, imagens, logotipos, as pinturas, as placas, posturas corporais, semáforos, sinais de trânsito e etc. Resumindo, a linguagem verbal usa palavras e a linguagem não verbal não utiliza palavras. Veja agora esses dois exemplos. A gente pode observar que os dois exemplos transmitem a mesma mensagem, que é proibido fumar neste local, certo? O primeiro utiliza uma linguagem verbal que traz algo escrito ou mesmo algo falado, existe a palavra. Já o segundo, ele utiliza a linguagem não verbal. A gente percebe que não há uma escrita, e sim um símbolo que é interpretado da mesma maneira, que significa que é proibido fumar. Quando utilizamos esses dois tipos de linguagem na mesma mensagem, se você ler um texto que tem aí uma palavra escrita ou falada e figuras de imagem, nós temos aí uma linguagem mista. É o que podemos perceber, por exemplo, quando vamos no cinema, né? Temos aí a imagem e nós também temos a palavra, né? Então, temos dois tipos de linguagem em uma situação para transmitir a mesma mensagem. Então, quando essas duas linguagens são utilizadas, é chamada de linguagem mista. Então, galera, por hoje é só.
Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou trazer as questões do Enem mais exemplificada para vocês entenderem melhor esse conteúdo. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.